Ok. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Nesse momento, então, será feita a apresentação do estágio curricular supervisionado, feito pela aluna Amanda Matos Pinto, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Inicialmente, quero agradecer a presença, né, e também o aceite do professor Saulo em ser membro da banca avaliadora desse trabalho. Então, nosso muito obrigado, professor Saulo. Agradecer também a presença da coordenação de extensão e, desde já, sem mais delongas, né, então eu convido a aluna Amanda Matos a fazer a sua apresentação. Então, nós temos aí aproximadamente entre 20 minutos, 25, no máximo meia hora para a apresentação. E depois, então, a gente abre a palavra ao membro da banca, professor Saulo, para fazer as suas arguições, suas ponderações e questionamentos. Amanda, está contigo. Bom dia a todos. Agora eu vou dar início à defesa do meu estágio curricular supervisionado, que foi orientado pelo professor Nestor Walter Panzenhagen e que tem como banco o professor Saulo Regis da Sena de Almeida. Identificação da empresa. O nome da empresa é Clínica Veterinária Pintas e Patas. Ela se localiza no endereço Travessia Serafim Alves Pereira, número 108. A área de atuação foi em clínica veterinária, supervisionado pela doutora Joana Ferreira da Silva, e o período de estágio foi de 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, tendo uma duração de 184 horas. Aqui, a identificação da empresa, eu tenho uma foto da fachada da empresa, que se localiza em Sombrio. O histórico da empresa. Inicialmente, a doutora Joana, ela começou com um consultório, era um consultório médico. Ela não exercia atividades de pet shop nem procedimento cirúrgico. Um ano após ela abrir esse consultório, então ela abriu a clínica que é agora no lugar fixo, que ela é hoje. E começou aí o procedimento de cirurgias em geral e também pet shop. Ela começou sozinha e logo após contratou a funcionária Silvia para ser auxiliar nas cirurgias, que ela é enfermeira, a recepcionista Adriane, a esteticista Caroline, e hoje ela consta com mais 2 médicas veterinárias, uma acupunturista, Ceres, e a anestesista, doutora Cláudia. A infraestrutura física atual da empresa. Logo de início, a gente tem a parte da recepção, que é onde recepciona os clientes, e também tem a venda de produtos de pet shop, medicamentos, rações. E depois temos a área do banho e tosa, que é onde os animais são levados para banho e para tosa. Um consultório, consta também com banheiro, com as salas de cirurgia e uma sala de internação. Aqui tem a foto do que eu disse, que ali na recepção vende os artigos de pet shop, rações, medicamentos, e também aqui em vidro tem as baias da internação, que é onde os animais ficam. E ao lado tem uma Fiorino, que também consta na empresa, para transporte de animais. As atividades desenvolvidas pela empresa. A empresa desenvolve tanto na área de pet shop quanto na medicina veterinária. A descrição das atividades desenvolvidas. A empresa, ela desenvolve o atendimento ao cliente, consultas, venda de medicamentos e utensílios, rações, acupuntura, banho e tosa, castração e cirurgias gerais e tratamento de doenças, busca e entrega de animais.
Agora eu vou começar a falar um pouquinho dos problemas clínicos vivenciados e dos procedimentos executados no meu estágio. A piométria. O que que é a piométria? A piométria é uma infecção uterina. Ela se dá normalmente depois do primeiro cio da fêmea. Por que depois do primeiro cio? Porque durante o cio o útero fica mais exposto, logo ele fica mais suscetível à contaminação por bactérias. A piométria dá de duas formas. A primeira é a fechada, que tem difícil diagnóstico, porque ela não apresenta sintomas visíveis. E a segunda é a piométria aberta, que ela já tem um diagnóstico mais fácil por conta de ter secreção com pus. E no meu estágio eu presenciei casos de piométria fechada, que a gente só descobria que o animal tinha essa doença quando começava o procedimento de castração, que é também o procedimento protocolado para esse tipo de para essa doença. Tumores. Tumores, câncer é uma doença bastante comum em animais domésticos, e durante o meu estágio eu presenciei tumores de mama e um caso de tumor de pênis. No caso de tumores de mama, o procedimento era mastectomia, que se trata da cirurgia de retirada dos tumores. As fêmeas que chegavam com tumores de mama normalmente não era castrada, a maioria não era castrada, e elas apresentavam mais de um tumor. Já no tumor de pênis, ele chegou na clínica bastante inchado, debilitado, como pode ver ali na foto, na segunda foto, o tumor tá grande, e o procedimento que a gente fez nele foi quimioterapia. Eu não pude acompanhar o final das sessões de quimioterapia, mas eu acompanhei mais 3, e no final da terceira já estava bem menor o tumor, bem diminuído. Correção de pena de fenda palatina e maxilar felino. A correção de fenda palatina não é um problema comum no dia a dia dos veterinários, mas acontece. E normalmente, quando acontece, é porque o animal já nasceu com essa deficiência na fenda palatina, que é o quê? Que é o que liga ao o osso o nasal com o oral. Mas no meu estágio aconteceu uma coisa ainda mais rara, que é a fenda palatina traumática. O animal tinha sofrido um atropelamento e ele chegou na clínica, além da fenda palatina, da fratura na fenda palatina, ele tinha uma fratura no maxilar. Ele chegou em um estado bastante crítico, já tinha secreção, já tinha pus, então ele foi levado para a sala de cirurgia e lá fez a imobilização e a restauração do local. Aí ele ficou internado e por 15 dias, mais ou menos, ele ficou recebendo alimentação por sonda. Logo após 15 dias, ele já estava mais estável e mais forte, então a veterinária achou por bem a gente fazer uma nova cirurgia, para agora imobilizar de uma forma mais fixa os locais. Então a cirurgia foi feita e ele resistiu à cirurgia, só que no dia seguinte ele veio a óbito. Parto cesariano. O parto ele pode acontecer de duas formas: o parto natural, que é o parto normal, e a cesariana. Durante o meu estágio, eu participei de 2 cesarianas. A primeira foi uma pug. A pug precisou de cesárea porque ela cruzou com um animal de grande porte, então ela não resistiria a um parto normal, provavelmente. Fez-se o parto e de 3 filhotes, apenas 2 sobreviveram. Os procedimentos após o parto com os filhotes é desobstrução das vias respiratórias e cortar o cordão umbilical. Então, depois da fêmea ser suturada certinho, ela foi para a internação e lá foram colocados os filhotes junto a ela para ficarem aquecidos. Já no segundo caso, foi uma Shih Tzu. Essa Shih Tzu, ela chegou na clínica muito debilitada e ela apresentava perca de um líquido verde e com um cheiro bem forte. Então, a gente levou ela para cirurgia urgente e lá constatou-se que se tratava de um aborto. E no aborto, a placenta e os fetos já estavam em um estado avançado de decomposição, estavam bem necrosados. Então, ela apresentava uma infecção, assim, generalizada no seu abdômen. Então, foi feito o procedimento de limpeza e ela foi suturada e levada para internação. Ela ficou internada, recebendo tratamento com antibiótico.
Míase. Míase é popularmente conhecida como bicheira e não é um procedimento difícil que se faz quando tem míase e é bastante comum. O procedimento se tratava de, a gente levava o animal para o centro cirúrgico e sedava ele, porque por mais que não seja um procedimento complicado, é um procedimento estressante. A gente sedava, ele era sedado e normalmente fazia-se uma incisão próxima à ferida. Por quê? Para ter uma melhor visão das larvas. Ela fazia incisão e botava água oxigenada para facilitar também na retirada das larvas. Aí, quando a ferida era muito profunda, a gente botava mata-bicheira e retirava as larvas mortas. Feito isso, a gente só aplicava rifocina e estava ok, porque não pode fazer a sutura, por maior que seja a ferida, não pode fazer sutura, porque, segundo a médica veterinária, quando sutura, fica um lugar úmido e abafado, assim prolifera a bactéria e pode acontecer uma infecção. Vivifelv. A felve é causada por pelo retrovírus e ela é transmitida pela saliva, pela urina, pelas fezes e pelo leite de animais infectados. A felve é conhecida também como a leucemia felina. Ela acontece apenas de um felino para outro, não tem como transmitir ao ser humano. E durante o meu estágio, eu presenciei um caso de felve. Esse animal, ele chegou na clínica com um estado crítico, ele estava com muita dificuldade para respirar e também apresentava fraqueza, muita fraqueza. Então, ele foi levado para a sala de cirurgia e lá constatou-se que tinha líquido no tórax. Então, a gente fez a drenagem do tórax e tiramos 170 ml de líquido do tórax. Então, após isso, fez o teste rápido, que ela tem uma foto do teste rápido, e constatou-se que ele era FeLV positivo. FeLV não tem cura e nem vacinação contra. Então, o que é recomendado que se faça é que mantenha a imunidade do animal alta e que venha tratar possíveis infecções que venham surgindo para garantir um bem-estar animal nesse período que ele tem de vida. Já a FIV é conhecida como AIDS felina, porque ela é causada por um vírus da mesma família do HIV. Ela é transmitida pela saliva e pelo sangue de animal infectado. E o animal também pode nascer infectado quando a sua mãe é portadora desse vírus. No meu estágio, eu também presenciei um caso de um gato que ele era FIV. Ele chegou na clínica com desnutrição e desidratação severa. Então, ele foi internado para ser medicado e ganhar soro para ficar hidratado e logo recebeu alta, porque, como eu disse, não existe cura e não tem vacina contra. A parvo. A parvo é uma doença altamente contagiosa e ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer atacando o coração, causando miocardite aguda, e também pode atingir o sistema digestivo, causando problemas gastrointestinais graves. Para parvo não existe vacinação, mas ela tem um potencial de morte muito alto. Durante o meu estágio, eu presenciei 2 casos de parvo. Eles sempre chegavam na clínica com cheiro característico, que a veterinária costumava dizer que era cheiro de parvo. Por quê? Cheiro da diarreia com sangue. Por que tinha sangue na diarreia? Porque a parvo, ela atinge a medula óssea, que é onde produzem as células do sangue. Assim, causa anemia severa e perda de sangue pelas fezes. A parvo, ela também atinge também a baixa imunidade, porque ela atinge os glóbulos brancos, que é o que produz a defesa do corpo. Então, logo a imunidade fica baixa. Ela tem um potencial de morte muito alto, por mais que ela tenha vacinação. Por isso que de 2 animais, apenas um sobreviveu. E é válido dizer também que quando o animal está com parvo, ele precisa ser isolado dos outros
por conta de ser um animal, é uma doença muito contagiosa, então ele é tratado em baias isoladas. A obstrução uretral em felinos. É um problema bastante comum em gatos machos e não é difícil de ser solucionado. Ele pode acontecer de duas formas: por acumulado de pedrinhas, que é cálculos uretrais, que ficam ali no canal urinário, impossibilitando o animal de urinar. Ou também pode ser por acumulado de células, que causa uma massinha, como temos aqui na primeira foto, na mão da veterinária, uma massinha compridinha. E o procedimento é bastante simples, como eu disse. Ele consiste em passar vários tamanhos de sonda até certificar-se que a uretra está totalmente desobstruída. Aqui na segunda foto tem a foto da gente passando a sonda nele. A sinomose. A sinomose é uma doença que foi bastante comum no meu estágio. Ela tem um alto índice de mortalidade e, assim como a parva, ela é bastante contagiosa. A sinomose, ela costuma deixar sequelas neurológicas, e porque ela atinge o sistema neurológico. Os animais que chegavam na clínica com sinomose, eles apresentavam normalmente sintomas assim bem característicos. É o focinho desidratado e espasmos em alguma parte do corpo. Então, fazia-se uma bateria de exames e quando constatava que era sinomose, ele era então colocado em baia isolada dos outros para receber o tratamento. A sinomose existe cura e existe vacinação. Mas normalmente, quando o animal é curado, ele fica com alguma sequela neurológica, ou paralisia ou atrofia de algum membro do seu corpo. Quando acontece isso, recomenda-se que se faça a prática de acupuntura, que ajuda bastante a retomar esses movimentos. Castração e marcação por tatuagem. A castração foi uma das coisas que eu mais presenciei no meu estágio. Por quê? Porque a clínica trabalhava com o sistema de castração social. Nas segundas-feiras era o dia da castração social. Os animais eram encaminhados por ONGs e o preço se tornava mais acessível. Então, na segunda, o movimento era bem intenso e tinha muita demanda de castração. A castração em machos é bastante simples, consiste na retirada dos testículos, e em cachorros, em cães, às vezes a gente fazia um pontinho para fechar o saco escrotal. Já nos gatos nem precisava, só aplicava rifocina e estava ok. Nas fêmeas já é um procedimento mais invasivo, porque precisa de uma incisão maior no abdômen, logo precisa de uma sutura maior. As fêmeas eram encaminhadas para casa com roupa cirúrgica e todos os animais eram encaminhados com uma receita para antibiótico e para rifocina, para passar no local. E também vale dizer que todos os animais, durante a cirurgia, eles são medicados com antibiótico. Após a castração, com o animal ainda sedado, porque é uma prática bastante estressante, a gente fazia a marcação da orelha deles. A marcação a gente fazia por tatuagem. Ali na foto tem a marcação sendo feita, que é ali a maquininha que a gente faz a tatuagem. E a tatuagem servia para identificar os animais castrados na clínica. Então, a gente fazia com as iniciais CPP, que significa Clínica Pintas e Patas. Aí o animal já ia para casa castrado e marcado. Banho e tosa. Como eu disse, o meu estágio ele foi mais direcionado para a parte clínica, mas quando eu tinha um tempinho vago, eu ajudava na estética. Os animais que tomavam banho na clínica normalmente eram animais que iam semanalmente, clientes fixos. Então, eles também usavam o sistema de transporte da clínica, que uma funcionária, a Silvia, ela buscava e levava os animais em casa. Os animais eram, desculpa, os animais eram transportados em caixas de transporte. Chegando na clínica, eles eram colocados em um armário próprio para caixas, em um local que tinha silêncio, para evitar o estresse neles. Eles eram lavados, então, com shampoo neutro, com shampoo neutralizador de odores
e eles eram finalizados com condicionador. Após isso, os animais de pequeno porte, eles eram secos com secador manual e os de grande... Desculpa. E os de grande porte, eles eram colocados em máquinas secadoras para serem secados. Depois eles eram escovados para retirar todos os nós, eles eram enfeitados e perfumados e encaminhados para sua casa em caixas limpas. Quando o seu proprietário solicitava, a gente aplicava medicamento para ectoparasita. Normalmente a gente usava o Bravecto, que é bastante eficaz para pulga, carrapato. E quando não solicitava, mas a gente via que tinha uma infestação grande desses parasitas, a gente notificava o proprietário. TVT. TVT é tumor venéreo transmissível. Ele é uma doença sexualmente transmissível, acontece em cães e machos e fêmeas e dá na genital dos animais. Ele, como eu disse, é sexualmente transmissível, por isso recomenda-se a castração para que não aconteça esse problema. Durante o meu estágio, eu presenciei apenas em fêmeas e o procedimento era quimioterapia e ele não é um câncer muito agressivo, então, normalmente, quase sempre tinha-se sucesso no tratamento. Limpeza dos estabelecimentos. A limpeza do estabelecimento era um procedimento realizado diariamente. Cada funcionário da clínica era responsável por uma parte. Eu, juntamente com outra funcionária, era responsável por limpar o centro cirúrgico e as baias da internação. O centro cirúrgico consistia em limpar a mesa cirúrgica, a gente limpava com álcool cirúrgico e água oxigenada. O chão, a gente limpava com detergente neutro, cloro e água oxigenada. E os instrumentos eram lavados em água corrente, juntamente com água oxigenada, e eles eram colocados na autoclave, que é uma máquina de esterilização. Já nas baias de internação, a gente fazia uma limpeza mais superficial, quando elas estavam ocupadas. Quando elas eram desocupadas, a gente fazia uma limpeza minuciosa, para não ocorrer a transmissão de doenças, de possíveis doenças. Aí era tudo esterilizado. Perguntas? Ok, então, inicialmente ficamos muito gratos, né, pela apresentação. Já de imediato, então, passo a palavra ao professor Saulo, que é membro, então, da banca, para que faça os seus questionamentos. Bom dia novamente. Parabéns, Amanda, pela apresentação. Obrigada. No início, eu agradeço o convite, né, por participar da banca da tua defesa. E tem algumas considerações e algumas curiosidades sobre o teu estágio. Teu relatório foi muito bem escrito, muito bom, sabe? Redigido, assim, bem objetivo e bem esclarecedor. Mas tem algumas coisas que tu tem que eu faço sugestão, né? Daí tu vê com o professor Nestor se é possível as mudanças ou não. Por exemplo, ali na paginação, tu começou a paginar desde a primeira, né? Tu tem que procurar ver se tu consegue paginar a partir da introdução, ver se isso é possível ou não. Lá na lista de figuras, tu coloca a lista de figuras e coloca depois Sombrio 2020. Eu acho que tu pode tirar Sombrio 2020. Tu fez o teu estágio, foi em Sombrio, não precisa dizer que foi aqui em 2020. Nas palavras-chave, eu também te recomendo mudar. Depois eu vou te passar o relatório, né? Mas já vou te falando que fica gravado. Lá nas palavras-chave, eu te recomendo botar pet shop, cirurgias, tratamentos veterinários, castração, e não como tu botou IFC, clínicas, alguma coisa assim. Então, tu muda essas palavras-chave.
E mais em relação ao relatório em si, quando tu coloca as figuras, os teus títulos são muito grandes, tu tem que resumir. Quando tu coloca o título da figura, praticamente tu está descrevendo a figura, então não precisa, tu já descreveu no teu relatório de estágio, então tu tem que abreviar o máximo possível, tem que ser bem objetivo. Tratamento de quimioterapia, né? Não precisa botar todo aquele título. E também recomendo tu retirar a data, colocar embaixo, fonte, autora, que é você, 2020. Também não vejo necessidade de colocar Sombrio Santa Catarina, mas daí tu vê com o professor Nestor. E aí é metodologia de professor, aí conversa com o professor Nestor. Eu prefiro colocar figuras amarrando no texto, né? Por exemplo, tu está descrevendo o texto lá, e aí tu fala piometra, e aí se tem uma figura, botar entre parênteses, figura 1, fecha parênteses e continua descrevendo, e daí à medida que eu estou lendo teu texto, eu já me localizo na figura onde tu colocou, mas daí tu vê com o professor Nestor, né? Esse é critério de ti e do teu orientador. E aí seguir uma ordem, né? As figuras lá, conforme a descrição no texto, 1, 2, 3, tu tem que seguir a ordem em anexo abaixo, certo? Mas são só sugestões. E também lá nas tuas considerações finais, eu meio que cortei, que daí tu disse, isso aqui é que a gente vivenciou, os conteúdos vivenciados em sala de aula, mas tem muitas coisas que tu não vivenciou, eu acho, né, nessa parte de pequenos animais e animais de companhia. Então, eu cortei, mas são sugestões, tá, guriazinha? No mais, o relatório é muito bom, muito, muito objetivo, assim, realmente relatou o que tu fez, tá? De parabéns pelo relatório. E agora, algumas curiosidades, né? Quando tu participou lá de todas as práticas junto com a médica veterinária, qual que era teu papel? Ficava só assistindo? O que tu fazia? Qual que era a tua função ali? Então, a minha função, ela era auxiliar na cirurgia. Algumas eu não auxiliei, eu só assisti, mas outras, assim como a castração, eu auxiliava. Precisava segurar o ovário para cortar, eu segurava o bisturi para ela, eu ajudava mesmo. E em outras, tipo como o gato que ficou sendo alimentado por sonda, eu alimentava ele por sonda. Mas normalmente foi auxiliar mesmo, segurar, buscar alguma coisa, assistir. Certo. E das doenças que tu presenciou lá, tu já tinha relatos, já tinha conhecimento de alguma delas, ou tu só teve conhecimento lá, quando fez teu estágio? Então, eu tenho gatos, então eu já tinha ouvido falar na FIV-FeLV e na sinomose também já conhecia assim por cima, Mas em termos de sala de aula lá, de de sanidade sala de aula. animal, tu não ouviu falar nenhuma dessas doenças assim? Não que eu lembre. E das doenças que tu vivenciou, alguma era considerada zoonose ou não? Não, nenhuma, Nenhuma. nenhuma. O que mais te chamou a atenção quando tu estava nesses acompanhamentos, assim, o que tu ficou, vamos dizer assim, quase que chocada, ou alguma coisa assim? Então, o que no início eu me chocava um pouco ali de ver o animal aberto, de ver como ele era por dentro, mas depois eu fui acostumando e se tornou bem comum, então não tem nada que me chocou. No teu período de estágio, tu vivenciou alguma eutanásia ou não? Não, nenhuma a eutanásia. Mas teve casos que o proprietário chegava e pedia para a gente fazer, só que a gente via que tinha solução, o problema, e não fazia. Sim. Falou em castração, que é feito a castração solidária, algum termo, sim. Qual era o custo que tinha tem ideia de custo para o cliente? Sim, a castração solidária, para machos era R$ 50 e para fêmeas 150. E era só um dia da semana que eles faziam essa prática?
Assim, o dia fixo era na segunda, só que sempre levava em outros dias também, sabe? Ah, tu chegou a fazer o tratamento daquele animal com mias ou tu só participou também? Não, eu cheguei a limpar. Era comum ter cachorros com mias ou outros animais, assim, como é que o cliente não tratava em casa, não percebia isso? Eu fico indignado. Sim, infelizmente foi bastante comum. Um foi um border enorme, o cachorro, e a Mias era bem próxima da boca. A gente não sabe como o proprietário não levou antes. Estava em um estado bem avançado já, mas infelizmente era comum sim. Sim, o cachorro de raça, um cachorro bonito, e aí deixa com mias desse jeito. Sim, era próximo da boca, era bem visível assim. E em termos de carrapatos, era muito comum, não? Ter bastante ou não? Eu vi uns casos bem críticos de carrapato. Assim, na hora do banho a gente via uma infestação assim terrível. Aí a gente notificava o proprietário, mas tinha. E o medicamento que vocês davam para carrapato era via oral ou era por contato, era durante o banho? Tinha dois, tinha um que era via oral e tinha um que a gente colocava assim na nuca do animal, que era um líquido. E vermífugos tu também não chegou a dar para os cachorros e gatos via oral, tu fazer? Vermífugo eu dei oral para um gatinho que tinha, que ele tava para adoção, aí a gente vermifugou, eu dei. E para fechar, as práticas de acupuntura, tu não participou de nenhuma Não, sessão, não, eu não consegui participar. é? E tu vai fazer medicina veterinária agora com esse estágio? Eu tô pensando seriamente. Ficou com pena dos animais durante o estágio ou não? Eu ficava com pena, mas eu não tinha aquele sentimento de não vamos fazer por pena, eu tinha o sentimento de vamos fazer para ajudar. Mas era dó da situação deles, mas eu gostava do que a gente estava fazendo. Que bom. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite. Parabéns pela apresentação, muito boa. Parabéns pelo relatório, também muito bom, com algumas, né, de repente, alguns ajustes. E tem que continuar estudando, né, guriazinha? Não pode Sim, parar. Né? Já verdade. defendeu o estágio, não pode parar e pensar em fazer um curso superior e seguir tua carreira de estudante. Isso que tu tem que fazer. Depois que tu te formar, daí tu vai decidir o que tu quer da tua vida. Obrigado, professor Nestor. Basicamente é isso. Obrigada, professor Saulo. Nada. Ok, então, muito grato pelas considerações. De fato, eu acho que na época que a Amanda estava fazendo esse estágio, e a gente acabou vivenciando isso um pouco no decorrer da realização dessas práticas, né? Até ficou aqui em casa alguns dias. E é interessante que quando ela vinha lá do trabalho, enfim, do estágio, e sempre tinha uma novidade, sempre tinha uma cirurgia diferente, uma situação, um animal de tais e tais características que foi levado na clínica naquele dia e que foram tomadas algumas providências, e de vez em quando a gente ficava conversando um pouco sobre isso. Então, eu acredito também que deva ter sido uma experiência bem interessante para a vida profissional. Esse estímulo, obrigado, Saulo, eu acho que é isso mesmo, e a gente também estamos conversando com ela, para ela, assim que for possível, né, retomar os estudos e continuar a vida, porque o caminho, de fato, é por aí. Então, eu fico pessoalmente agradecido, né, por ter sido convidado como orientador, por ter participado de todo esse trabalho, dessa correção e mais alguns detalhes que nós vamos fazer ainda, então, em função das considerações feitas pelo professor Saulo. Isto, né, meus parabéns também pela apresentação e por todo o trabalho que foi realizado. Obrigada. Eu só tenho uma pequena dúvida, professor Saulo. Eu até encaminhei para ti, via em anexo, um documento que é para colocar as notas, né? Um material na semana passada eu enviei junto. Como o pessoal da extensão está presente, alguém da coordenação, se estiverem nos ouvindo, eu só pediria para nos orientar, mas me parece, professor Saulo, que você teria que preencher, então, as notas
e encaminhar esse material para a coordenação de extensão. A mesma coisa eu faria como orientador. Eu só gostaria que o pessoal da coordenação, se estiverem aí nos ouvindo, que nos confirmasse isto. Professor, a outra vez que eu participei da defesa, eu e o professor fizemos a média, né? Passamos a nota e eu encaminhei. Agora, não sei se tem essa parte aí de o professor mandar a ficha, eu mandar uma ficha, o professor orientador mandar outra ficha e eles fazerem a tabulação. Não entendi, também tem uma defesa de estágio essa semana e foi essa orientação. Mas as outras defesas que eu participei, foi assim. Tá, ok, vamos fazer, eu vou fazer o seguinte então, professor, já que o pessoal da coordenação acho que só colocou para gravar, talvez, enfim, eu vou entrar em contato com eles e te retorno ainda hoje de manhã sobre isso. Se for o caso, a gente conversa entre nós, fizer uma média e encaminhamos. Pode ser assim? Mais fácil, é assim que são as defesas, né? Ou eu posso passar a minha ficha, passar pelo seu e-mail junto com o relatório, e aí tá ali a minha avaliação. Pode ser então, pode ser, daí eu repasso para eles. Então tá bom. Eu vou, mais vamos dizer, algum comentário, professor Saulo, gostaria de fazer? Eu não sei se a Amanda vai fazer as considerações finais, mas eu quero que tu deixe no teu relatório bem como tá aí, ó, porque a parte que eu cortei tu já não colocou aí, ó, né? Então tem que ser bem assim. E só gosto de relembrar isso, né, Amanda, que praticamente te peguei no colo, quando chegamos lá na escola, tu era pequenininho, eu com teu pai lá na Bovino. Por isso que tu tem que seguir tua carreira de estudante, porque assim, tem que seguir um curso superior, tem que ser. A da família lá, Matos Pinto, que vai seguir um curso superior da irmã, e tu tem que te formar, e depois tu pensa o que tu vai fazer, tá, guriazinha? Tá bom. Então, Amanda, mais alguma consideração final? Vou falar agora das considerações finais. O estágio tem grande importância para vivenciarmos na prática o que foi aprendido durante os 3 anos de curso técnico em agropecuária. Contribui para melhor preparar o aluno para a sua vida profissional, mostrando a realidade fora da sala. E é uma oportunidade para proporcionar maior experiência e contato direto com o ramo empresarial ou comercial e com as pessoas. Agora, É isso então? Pode falar, Amanda. espera aí um minutinho. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Segundamente, agradecer a minha família, incluindo meu orientador, que faz parte dela, que sempre me deu força e não deixou eu parar. Agradecer a cada funcionário do campus, porque cada um deles teve um papel especial para a gente estar aqui hoje. E também a minha banca, professor Saulo, por ter se disponibilizado e estar fazendo parte desse momento também. Obrigada. Muito bem, então. Obrigado também, Amanda, pela tua apresentação. De fato, eu também gostei bastante. Parabéns pela apresentação. E depois vamos fazer esses pequenos ajustes, conforme eu já falei, que são sugestões do professor Saulo. Certo. Então, eu vou... Sim? Certo. Ok. Eu vou, neste momento, então, parar a gravação.